Declarou-se Jesus, dizendo: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Olha, amados, como é essa comparação, né? Isso logo após a multiplicação de pães, tá? Logo após ele ter alimentado mais certamente de 10.000 pessoas. Só com 5 pãezinhos, né? E 2 peixinhos. E as pessoas começaram a segui-lo porque lá tinha comida física, esquecendo do alimento espiritual, ao qual ele é o único capaz de nos dar. Busquem aquilo que dá eternamente saciedade. Que não tem como não ser Cristo. Não tem como não ser o pão que desceu do céu. Isso é uma referência do maná, tá, amados? O maná sustentou aqueles amados no deserto por 40 anos. Disse-lhe então o diabo: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pão. Mas Jesus lhe respondeu: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem. Mas ele completa não, né? Mateus ele completa. Mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Amados, eles não viveram porque o maná desceu. E Cristo está fazendo referência a exatamente esse texto, de Deuteronômio capítulo 8. Exatamente esse texto. De que eles viviam porque o pão viria, e não porque o pão estava ali. Isto é fé. Isso é estar confiado. Agora o pão nos veio. O pão eterno. O pão que quem se alimenta dele, amados, vive eternamente. Nós acabamos de ler lá em João capítulo 6. Perdão, João capítulo 6, verso 35. Aquele que come de mim, amados, esse não tem mais fome de salvação. De salvação. A nossa busca pela salvação, ela é saciada. Amados, Cristo colocou isso em nós, né? O desejo da eternidade. Isso está escrito lá no livro de Eclesiastes. Colocou em nós esta busca, né? Ao qual é unicamente saciada em Cristo Jesus. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mais miserável. Vamos completar? Romanos capítulo 8? Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Olha como as duas coisas se completam, né? Uma é eu esperar em Cristo, amado, para essas bênçãos terrenas. É a mesma coisa que eu comer o pão e esperar só viver, sabe, fisicamente, um pouco de anos. Isso é ser miserável. Miserável no pensamento, miserável no conhecimento, miserável, mas no sentido de que você está esperando a miséria, pouco. Algo que realmente é pouquíssimo. Nós esperamos em Cristo algo que é muito mais abundante além daquilo que eu penso, sinto, creio, espero. Tudo isso, abundante mais além. Porque Ele sim realiza isso em nós. Mas eu não vi nada ainda que Cristo não fez. Que Ele é impossível a Ele fazer. Que é algo difícil a Ele fazer. Ao homem tudo é. Tudo é difícil. A maioria das coisas impossíveis. Muito mais do que tangem a salvação. Mas a Deus não. E aí, lembrando o verso 18, as aflições são presentes, tá, amados? São diárias. E cada vez mais maiores. Principalmente nesses tempos de guerras que estão se aproximando. São maiores. Mas, amados, Senhor, a gente não tem como mensurar o tamanho da glória de Cristo Jesus que há de ser revelada. Por isso que tudo isso que é terreno, amados, vai passar. A nossa vida vai passar. Mas aquele que permanece na palavra, este vive eternamente. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu a quem quiser e tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. É de graça, amados. Infelizmente, tem muitas pessoas vendendo salvação, né? Como é triste isso, amados. Não só para quem faz isso, mas para quem acredita nisso. Não é triste? A ignorância tem esse papel de cegar o entendimento. Mas tá escrito que é de graça e vamos anunciar que é de graça. Venha e beba. Sabe quando essa fonte vai se esgotar, amados? Nunca. Mas ela vai se fechar. Porque o dia em que nós partimos dessa para a eternidade, não há mais tempo. O dia, amados, em que Cristo voltar, não haverá mais tempo. Aí a fonte é fechada. Quem bebeu dela, amados, passará uma eternidade. Não passará. Ficará uma eternidade desfrutando do benefício da água. Cada vez que você bebe dessa água, amado, você quer mais. Sabe, isso que é inesgotável. Não é algo que você se alimenta e não quer mais. Você quer mais.
mais e mais, para que você cresça, amados, nessa graça de agradecer a Deus por tudo aquilo que eu não merecia. E mesmo assim, Ele está cada dia mais me concedendo. Cada dia mais.